Bom dia! E hoje nós vamos começar um outro livro que só se encontra na tradução católica, que é o livro do Eclesiástico. Então nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, fazer com que possamos ler a palavra de Deus e sermos transformadas. Prólogo. Pela lei, pelos profetas e por outros escritos que o sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria que tornam Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria, pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muito hábeis em falar e escrever. Foi assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei, dos profetas e dos outros escritos, transmitidos por nossos antepassados, também meu avô Jesus quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais e mais à reflexão e progredir na lei, na vida conforme a lei. Exorto-vos, então, a consagrar a leitura desse livro boa vontade e atenção muito particular, e a perdoar-nos também quando, embora querendo dar uma imagem exata da sabedoria, não encontramos, entretanto, os termos desejados para expressá-la. Com efeito, as palavras hebraicas perdem sua força quando traduzidas em língua estrangeira, fato que não acontece com esse livro somente, pois a lei, os profetas e os outros escritos são, quando traduzidos, muito diferentes do texto original. No ano 38 do reinado de Ptolomeu Euergetes, vim ao Egito, onde permaneci muito tempo. Aí encontrei deixado ao abandono este livro, encerrando uma doutrina que não se deve desprezar. Por isso, julguei que fosse útil e mesmo necessário trabalhar com cuidado para traduzi-lo. Durante muito tempo dediquei a esse fim muitas vigílias e todos os cuidados para executar essa obra e publicá-la no interesse daqueles que quiserem entregar-vos à reflexão e aprender como se deve conduzir se estiverem resolvidos a pautar a sua vida segundo a lei do Senhor. A sabedoria na vida. Sabedoria e temor do Senhor, capítulo 1. Toda sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com Ele. Ela existiu antes de todos os séculos. Quem poderá contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, a inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria, seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador sentado no seu trono, foi Ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu, numerada e medida, Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne à medida que a repartiu e deu àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração, Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro, no dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-no logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escola, vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração, ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado, no dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação,
Ele a viu e numerou-a. Ora, um e outro são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria, seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Sabedoria e mansidão. Pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria, mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura, ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Sabedoria e verdade. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele com o coração fingido, não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraia sobre tua alma desonra, e para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com coração cheio de astúcia e engano. Capítulo 2. Paciência e confiança em Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria, não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia, Ele perdoa os pecados no dia da aflição, Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos móveis fazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus, e que Deus por essa razão não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram dos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Capítulo 3. Piedade filial. Os filhos da sabedoria formam a assembléia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos,
e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção e que essa permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajude a velhice de teu pai, não desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, ser indulgente, não desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça, tu serás lembrado de ti no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como o gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Doçura e humildade. Meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganhará o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer o número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões, seus sentidos reteve na vaidade. O coração empedernido acabará por um ser infeliz, que ama o perigo, nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembléia dos soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria, o bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado, ele triunfará nas obras de justiça. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, dele se lembrará no porvir, no dia de sua infelicidade, esse achará apoio. Capítulo 4. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvie os olhos. Não desprezes os que têm fome, não irrites o pobre em sua indigência. Não afliges o coração do infeliz, não recuses sua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvies o rosto do pobre. Não desvies os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que perdem, não desmotiva de amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma. Aquele que o criou atenderá. Torna-te afável na assembléia dos pobres, humilha tua alma diante de um ancião, curva a cabeça diante de um poderoso, dá ouvidos ao pobre de boa vontade, paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora. Liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento, não faças com azedume. Sê misericórdia com os órfãos com o pai, e sê com o marido para a mãe deles. E serás como um filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida a seus filhos, ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram.
ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que vieram para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança, e Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao Santo, aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações, aquele que a tenta contemplar permanecerá seguro. Quem nela pôs sua confiança a terá como herança e sua posteridade a possuirá, pois na provação ela anda com ele e escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz o temor, o pavor e a provação, ela o atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então, ela o porá firme, voltará a ele em linha reta, ela o acumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos, enriquece com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo e evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial, não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacências com as fragilidades do próximo, não retenhas uma palavra que pode ser salutar, não escondas tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria vai se distinguir pela língua, o bom senso saber a doutrina pela palavra do sábio e a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade, envergonha-te da mentira cometida por ignorância, não te vergonhes de confessar os teus pecados, não te tornes escravo de nenhum homem que te leva a pecar, não resistas face a face ao homem poderoso, não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça, a fim de salvares tua vida. Até a morte combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não sejas precipitado em palavras, e ao mesmo tempo covarde e negligente em tuas ações. Não sejas como um leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Capítulo 5. Falsa segurança. Não contes com riquezas injustas, não digas tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires fortes, não te entregues às cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor, e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e seu furor visa os pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor, não adias de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Domínio próprio. Não joelhes a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos e teus conhecimentos. Nunca te afastes de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outrem, se não, põe a mão sobre tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão estão reservadas a confusão e o arrependimento. A língua dúbia, uma censura severa. Ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faz justiça tanto para o pequeno como para o grande. Capítulo 6. De amigo não te tornes inimigo de teu próximo, pois o malvado terá por sorte a vergonha e a ignomínia, como todo pecador invejoso e de língua fingida. Paixão. Não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração, para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Devore as tuas folhas, apodreça os teus frutos e te deixe como uma árvore seca no deserto.
pois uma alma perversa é a perda de quem a possui. Ele o tornará motivo de zombaria para seus inimigos, a ira conduzi-lo à sorte dos ímpios. A amizade. Uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. A linguagem elegante do homem virtuoso é uma opulência. Dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre 1000. Se adquirires um amigo, adquire-o na aprovação. Não confies nele tão depressa, pois há amigos em certas horas que deixarão de ser no dia da aflição. Amigo que se torna inimigo, e amigo que desvidará ódios, querelas e disputas. Amigo que só é para a mesa, e que deixará de ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele te será como igual, e agirá livremente com os de sua casa. Se rebaixa em sua presença, e se retrai diante de ti, terás aí na união dos corações uma excelente amizade. Separa-te daqueles que são inimigos, e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Para aprender a sabedoria. Meu filho, aceita a instrução desde teus jovens anos, ganharás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro dela como aquele que lavra e semeia, espera pacientemente seus excelentes frutos. Terás alguma pena em cultivá-la, mas em breve comerás os seus frutos. Quanto à sabedoria amarga para os ignorantes, o insensato não permanecerá junto a ela. Ela lhe será como uma pesada pedra de provação, eles não tardarão a desfazer-se dela. Pois a sabedoria que instrui e justifica o seu nome não se manifesta a muitos, mas naqueles que a conhecem persevera até tê-los levado à presença de Deus. Escuta, meu filho, recebe um sábio conselho, não rejeites minha advertência. Mete teus pés nos seus grilhões e teu pescoço em suas correntes. Abaixa teu ombro para carregá-la, não sejas impaciente em suportar seus liames. Venha a ela com todo o teu coração, guarda seus caminhos com todas as tuas forças. Segue-lhe os passos e ela se dará a conhecer. Quando a tiveres abraçada, não a deixes, pois acharás finalmente nela o teu repouso e ela se transformará para ti um motivo de alegria. Seus grilhões serão uma proteção, um firme apoio, suas correntes serão um adorno glorioso, pois nela há uma beleza que dá vida e seus liames são ligaduras que curam. Como ele te revestirás como de uma vestimenta de glória e a porás sobre ti uma coroa de júbilo. Meu filho, se me ouvires com atenção, serás instruído. Se submeteres o teu espírito, tu te tornarás sábio. Se me deres ouvido, receberás a doutrina. Se gostares de ouvir, adquirirás a sabedoria. Permanece na companhia dos doutos anciãos. Une-te de coração à sua sabedoria, a fim de que possas ouvir o que dizem de Deus e não te escapem suas louváveis máximas. Se vires um homem sensato, madruga para ir ter com ele. Desgaste o teu pé ao limiar de sua porta. Concentra teu pensamento nos preceitos de Deus. Se assíduo à meditação de seus mandamentos, Ele próprio te dará um coração e a sabedoria que desejas te será concedida. Capítulo 7, último capítulo de hoje, para evitar a presunção. Não pratiques o mal e o mal não te iludirá. Afasta-te da injustiça e a injustiça se afastará de ti. Meu filho, não semeies o mal nos sucos da injustiça, e dele não recolherás o cétuplo. Não peças ao Senhor encargo de guiar ao outro, nem ao rei um lugar de destaque. Não te justifiques perante Deus, pois ele conhece o fundo dos corações. Não pretendas parecer sábio diante do rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte para destruir a iniquidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso e te exponha a pecar contra a equidade. Não ofendas a população inteira de uma cidade, não te lances em meio da multidão. Não acrescentes um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo por causa de um só não ficarás impune. Não te deixes levar ao desânimo, não descuides de orar, nem de dar esmola. Não digas, Deus há de considerar a quantidade de meus dons, quando ao oferecer a Deus Altíssimo, Ele há de aceitá-los. Não zombes de um homem que está na aflição, pois há alguém que humilha e exalta, Deus que tudo vê.
Não inventes mentira contra teu irmão, não inventes nenhuma mentira contra teu amigo. Cuida-te para não dizeres mentira alguma, pois o costume de mentir é coisa má. Na companhia dos anciãos não sejas falador, não multipliques as palavras em tua oração. Não abomines as tarefas penosas, nem o labor da terra que foi criada pelo Altíssimo. Não te coloques no número das pessoas corrompidas. Lembra-te que a cólera não tarda. Humilha profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne do ímpio. Bondade e atenção. Não pratiques o mal contra um amigo que demora em te pagar. Não desprezes por causa do ouro um irmão bem-amado. Não te afastes da mulher sensata e virtuosa que foi concedida no temor do Senhor, pois a graça de sua modéstia vale mais do que o ouro. Não maltrates um escravo que trabalha pontualmente, nem um operário que te é devotado. Que o escravo sensato te seja tão caro quanto a tua própria vida. Não o prives da liberdade, nem o abandones na indigência. Tens rebanhos? Cuida deles. Se te forem úteis, guarda-os em tua casa. Tem filhos? Educa-os e curva-os à obediência desde a infância. Tem filhas? Vela pela integridade de seus corpos. Não lhes mostre um rosto por demais jovial. Casa a tua filha e terás feito um grande negócio. Dá um homem sensato. Se tiveres mulher conforme teu coração, não a repudies, e não confies na que é odiosa. Honra teu pai de todo o coração, não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra de que sem eles não terias nascido, e faze por eles o que fizeram por ti. Teme a Deus com toda a tua alma, tenha um profundo respeito pelos teus sacerdotes. Ama com todas as tuas forças aquele que te criou, não abandones os teus ministros. Honra a Deus com tua alma, respeita os sacerdotes. Nos sacrifícios, oferece-lhes as espáduas. Dá-lhes, como te foi prescrito, a parte das primícias e das vítimas expiatórias. Purifica-te de suas omissões com pequenas oferendas. Oferece ao Senhor os dons das espáduas, os sacrifícios de santificação e as primícias das coisas santas. E seja a mão para o pobre, a fim de que sejam perfeitos teu sacrifício e tua oferenda. Dá de boa vontade a todos os vivos, não recuses esse benefício ao morto. Não deixes de consolar os que choram, aproxima-te dos que estão aflitos, não tenhas preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmarás na caridade. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.